é notícia. Bom dia, hoje é sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 e começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. A Câmara aprova 8 acordos internacionais, entre os quais o que define os profissionais que podem trabalhar livremente nos países ibero-americanos. O presidente da Câmara diz que vai instalar comissão para discutir a implantação do voto distrital misto. O presidente da Comissão de Orçamento espera solução rápida para impasses relacionados às emendas parlamentares. E acompanhe mais um capítulo da reportagem especial sobre o uso excessivo de telas pelos jovens. A Câmara aprova 8 acordos internacionais, entre os quais o que define os profissionais que podem trabalhar livremente nos países ibero-americanos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. A Câmara dos Deputados aprovou 8 acordos internacionais nas mais diversas áreas. Um trata da livre circulação de pesquisadores, cientistas e empresários nos 22 países da comunidade ibero-americana. Outro deixa mais claro o período de 90 dias que os brasileiros podem passar na Europa sem a necessidade de visto. Mas houve acordos também sobre apreensão de bens do crime organizado no Mercosul, extradição, serviços aéreos e tributação. Um dos acordos aprovados define os grupos de pessoas que podem circular livremente pelos países ibero-americanos, conforme acordo assinado pelo Brasil em 2021. Entre essas pessoas estão recém-formados que participam de estágio em empresas de outros países, gestores de empresas transferidos para a filial de outro país, pesquisadores e professores de universidades, investidores e outros. Também foi aprovado acordo que altera o texto de acordo anterior sobre isenção de vistos de brasileiros que forem passar curtos períodos nos países da União Europeia. O texto atual fala que a dispensa vale para estadias de 3 meses dentro de um período de 6 meses. A alteração, feita para evitar mal-entendidos, deixa claro que a isenção vale para o total de 90 dias dentro de um período de 180 dias. Outro acordo aprovado estabelece regras para a distribuição de bens apreendidos do crime organizado quando isso decorrer de ações conjuntas de mais de um país do Mercosul. O acordo foi defendido pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Esse acordo é um acordo importante, que é um acordo que diz respeito ao Mercosul. E ali nós estamos falando das operações da justiça, enfim, que vão ter como consequência apreensões de instrumentos que foram vítimas de um processo criminoso. E aqui se estabelece as condições para que se tenha a divisão dos bens apreendidos. O plenário aprovou também 4 acordos com conteúdo semelhante ao que o Brasil já assinou com dezenas de países. Um deles define as regras para operações de empresas aéreas e foi assinado com a Finlândia. O outro, com o Marrocos, define como se dará o processo de extradição de marroquinos e brasileiros presos nos 2 países. Outros 2 acordos contêm medidas para evitar tributação dobrada em operações comerciais. Um foi assinado com Singapura e o outro com a Polônia. O acordo com a Polônia foi defendido pelo deputado General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, que já foi adido militar brasileiro naquele país. Esse PDL, ele tem uma característica muito importante. Ele aproxima mais o Brasil e a Polônia, porque bitributação ninguém ganha, né? Então a gente precisa que esse comércio Brasil-Polônia, que já existe, essa amizade que já existe e essa proximidade também, isso possa ser cada vez mais fortalecido. O plenário aprovou ainda o texto do Acordo Internacional do Café, assinado pelo Brasil em 2022. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial do produto e o acordo, que reúne países responsáveis por 93% da produção mundial, define como se darão as discussões e ações para aumentar a qualidade, sustentabilidade e consumo do café. Todos os acordos foram enviados para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. O presidente da Câmara vai instalar comissão para discutir a implantação do voto distrital misto após distribuição das comissões permanentes. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes sobre a proposta. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a comissão especial para discutir a implantação do voto distrital misto nas eleições para deputados federais, estaduais e vereadores vai ser criada após as definições das comissões permanentes da Casa. Nessa proposta, o eleitor passaria a votar diretamente em um candidato para representar seu distrito, o sistema distrital, e também um partido de sua preferência, o sistema proporcional. O texto foi aprovado no Senado e está em análise na Câmara dos Deputados. Em relação às comissões
comissões permanentes da Casa, Hugo Mota afirmou que os líderes estão conversando para instalar os colegiados após o Carnaval. Os líderes estão começando a discutir internamente, porque sempre tem um conflito, porque mais de um partido sempre prioriza uma comissão, as comissões mais importantes. Eu espero poder resolver isso nos próximos dias, começar a discutir para, quem sabe, no início de março a gente fazer a instalação. Já em relação à comissão especial para analisar a PEC, que permite o parcelamento de dívida dos municípios com a Previdência Social, deve ser instalada nos próximos dias. Segundo Mota, os líderes partidários já fizeram as indicações dos integrantes do colegiado. O líder do governo, deputado José Guimarães, do PT cearense, afirmou que não deve haver divergências no texto da PEC. É fazer o máximo de consenso. Não tem divergência sobre essa PEC, né? Então vamos trabalhar para aprovar, porque foi compromisso dele, dos dois presidentes, Lula e Hugo Mota, que foi anunciado no encontro dos prefeitos. Devem entrar na pauta na próxima semana a proposta que concede incentivos à indústria brasileira de equipamentos, insumos e materiais médicos hospitalares e a que cria funções comissionadas nos gabinetes de ministros do STF. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Proposta altera eleições e propõe novo sistema de governo no Brasil. A repórter Maria Neves nos explica as mudanças e o semipresidencialismo. Reapresentada pelo deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos Paranaense, proposta de emenda à Constituição muda a forma de governo do Brasil para semipresidencialismo e altera também o sistema eleitoral do país. Pelo texto, os eleitores passariam a escolher deputados federais por meio de um sistema misto. 1/3 das cadeiras seria preenchido em eleições proporcionais, como ocorre hoje, e 2/3 por meio do chamado voto distrital. O projeto foi apresentado originalmente há 30 anos, em 1995, pelo ex-deputado Eduardo Jorge. No semipresidencialismo, o presidente da República continuaria a ser eleito por meio do voto direto majoritário, mas dividiria o poder com um primeiro-ministro. Este, ao contrário do presidente, seria escolhido entre os deputados, indicado pelos partidos com maioria na Câmara. Como ocorre em outros países que adotam sistema semelhante, o presidente assume o papel de chefe de Estado, com funções mais cerimoniais como representar o país no exterior e comandar as Forças Armadas. As funções de governo passam a ser responsabilidade do primeiro-ministro, como explica Luiz Carlos Rauli. O primeiro-ministro são as funções de chefe de governo mesmo, a governabilidade, né? Cuidado da execução orçamentária, das relações com o Congresso Nacional. Ele teria as atribuições do dia a dia. E o presidente da República, ele ficaria como chefe de Estado, comandante em chefe das Forças Armadas, né? Do relacionamento internacional. E a governabilidade ficaria por conta do gabinete de ministro, comandado por um primeiro-ministro de extrema confiança do presidente da República. A proposta determina que caberia ao primeiro-ministro, por exemplo, elaborar e apresentar ao presidente da República o programa de governo. Uma vez aprovado, o programa teria de ser comunicado à Câmara dos Deputados. O primeiro-ministro também ficaria responsável pela apresentação do Plano Plurianual de Governo e das leis orçamentárias. Rauli argumenta que esse sistema em que presidente e primeiro-ministro dividem a condução do país seria um aperfeiçoamento do presidencialismo e traria mais estabilidade política. Por se tratar de um deputado, Rauli defende que o papel do Congresso se tornaria mais objetivo, com votação de projetos importantes, porque o parlamento também cumpre o papel de governar. Já para o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, pode ocorrer exatamente o contrário. A convivência entre presidente e primeiro-ministro pode aumentar a instabilidade política. Quinalha argumenta que se a
Câmara escolher um deputado de um grupo político adversário do presidente, vai se criar um impasse. Além disso, Quinalha sustenta que o semipresidencialismo enfraquece a democracia, uma vez que o eleitor não vai poder escolher o plano de governo, que será apresentado posteriormente pelo primeiro-ministro. As pessoas só vão saber o que o primeiro-ministro vai tentar fazer no governo depois. O povo não decidiu o que é o programa que ele gostaria que fosse aplicado. Por quê? É o primeiro-ministro que vai decidir sobre orçamento, vai decidir sobre desenvolvimento, sobre as propostas de distribuição de renda, etc. Portanto, você tem um presidente que pode ser emparedado pelo primeiro-ministro. Imagine, então, você ter um presidente eleito e o primeiro-ministro ser de um grupo político, de um partido que são adversários e não se entendem em muitas coisas. A proposta também acaba com a figura do vice-presidente da República. O texto estabelece que, em caso de impedimento do presidente, ausência do país ou vacância, serão chamados para o exercício da função os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal, nesta ordem. Quanto à mudança no sistema eleitoral, o texto determina que cada eleitor terá 2 votos. Com um, ele escolhe o candidato de seu distrito eleitoral e com o outro, o partido de sua preferência. Para isso, os estados seriam divididos em distritos por meio de resolução do Superior Tribunal Eleitoral, de acordo com a população de cada localidade. O número de deputados de cada partido seria decidido por meio da votação em legenda, mas primeiro deveriam assumir os parlamentares eleitos pelo voto distrital. Se o partido eleger no distrito um número maior de deputados do que ele teria direito pela proporcionalidade, os eleitos pelo voto distrital teriam direito a tomar posse mesmo assim. Com isso, o número de deputados se tornaria variável, podendo mudar a cada eleição. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. O presidente da Comissão de Orçamento espera solução rápida para impasses relacionados às emendas parlamentares. E a repórter Silvia Munhato acompanhou a entrevista do deputado. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Júlio Arcoverde, do PP do Piauí, diz que espera uma solução rápida para os impasses relacionados às emendas parlamentares ao orçamento na reunião que haverá entre Congresso e Supremo Tribunal Federal no dia 27 de fevereiro. Segundo ele, os prefeitos têm mostrado preocupação com a não votação do orçamento de 2025 e a atual comissão tem até o dia 25 de março para votá-lo. Para não acontecer o que aconteceu no final do ano, onde houve várias resoluções, proibições vindas do Judiciário, interferindo no orçamento da Câmara e do Senado. Então, eu acho importante, antes da gente votar a LOA, ter essa conversa, mostrarmos o que é, que realmente como funciona, e o Judiciário também, da parte dele, sugerir alguma forma de como devemos proceder em relação ao orçamento de 2025. Por conta do encontro nacional com os novos prefeitos e prefeitas que ocorreu em Brasília, o deputado esteve com mais de 20 prefeitos do Piauí em seu gabinete para tratar das principais demandas municipais. Já começa a afetar a não votação do orçamento, já começa a afetar alguns setores dos municípios, principalmente aqueles setores que precisam mais, que tem que ter despesas contínuas, como o setor da saúde. Segundo o presidente da Comissão Mista de Orçamento, os gestores municipais destacaram a importância dos investimentos já viabilizados por meio de emendas parlamentares, que possibilitaram a aquisição de equipamentos como tratores, retroescavadeiras e caminhões compactadores de lixo, além de obras de calçamento e infraestrutura. Na audiência de conciliação marcada para fevereiro, o ministro do STF, Flávio Dino, informou que quer saber qual o estágio de aplicação das medidas de transparência das emendas determinadas pela Corte, quais instituições estão monitorando e controlando a execução das emendas e detalhes técnicos sobre a divulgação de dados relacionados aos recursos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Agora 7h43, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. Câmara é notícia.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca o Legislativo. Siga o perfil da Rádio Câmara no Instagram. Informação objetiva e imparcial sobre o trabalho da Câmara dos Deputados. O que é importante está lá. Marque, comente, compartilhe. Rádio Câmara no Instagram. Uma nova visão. Rádio Câmara. A gente ouve o cidadão. Câmara é notícia. A Rádio Câmara apresenta uma nova série especial sobre o uso excessivo de telas pelos jovens. No capítulo de hoje, você vai acompanhar uma novidade. Desde janeiro, alunos estão proibidos de usar telefones celulares e outros aparelhos eletrônicos portáteis na escola. A novidade é a maior resposta do Legislativo até agora para combater o uso excessivo de telas pelos jovens. A jornalista Beth Veloso conta que nas redes de ensino deverão também oferecer treinamento periódico para prevenir e identificar sinais de sofrimento mental e efeitos danosos desse comportamento. Reportagem especial. Desde janeiro de 2025, alunos da educação básica estão proibidos de usar telefones celulares na escola, mesmo no recreio ou no intervalo entre as aulas. A proibição vale para escolas públicas e particulares. A nova lei permite o uso de dispositivos apenas em casos específicos, como para atividades pedagógicas supervisionadas ou em situações de necessidade comprovada. No quarto e último capítulo da reportagem especial sobre os riscos do uso excessivo de telas por crianças e adolescentes, eu, Beth Veloso, trago o debate em torno dessa decisão. A medida foi inspirada em uma experiência pioneira adotada no Rio de Janeiro, onde o uso dos celulares foi proibido há mais de um ano nas 1.557 unidades escolares da capital. Relator da proposta na Câmara, o deputado licenciado e atual secretário de Educação do município, Renan Ferreirinha, disse que os resultados no Rio são impressionantes e que, por isso, defendeu a proibição para todo o país. Nós estamos passando um recado claro, que escola tem que ser local de crianças estudar, interagir com os amigos, brincar na hora do recreio, ser presente na escola, não ficar isolado na própria tela, ficar nas redes sociais, no joguinho. Toda vez que uma criança recebe uma notificação, é como se ela saísse da sala de aula. A gente perde a atenção do aluno. E toda vez que também ela está no celular na hora do recreio, a gente está perdendo a interação social dela. A conexão do aluno tem que ser com os amigos, com os professores, com a escola e não com o celular. Durante a votação na Câmara, a deputada Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, criticou o projeto. Segundo ela, o celular, que pode ser utilizado pelos alunos como meio de prova contra professores que se desviam de suas funções, passa a ser um meio de prova ilegal. É compreensível que existe um problema no aprendizado por conta das crianças ficarem no celular, mas também há o problema de que existe sim, a gente não pode negar, a doutrinação nas escolas. Diariamente a gente recebe relatos de alunos, que estão sendo vítimas nas salas de aula por conta de professor que não dá matéria, não dá português, não dá matemática, mas sim vai para a sala de aula fazer proselitismo político. Já o coordenador da Frente Parlamentar da Educação, deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, ressaltou que a nova lei segue a tendência mundial de reduzir a exposição de crianças a fatores que aumentem a ansiedade, que diminuam o foco no aprendizado e que também sirvam para a prática de ciberbullying e para o acesso a conteúdos inadequados. Do lado da sociedade civil, o debate sobre a necessidade de restringir o acesso de crianças e adolescentes às telas ganhou força com o movimento Desconecta, criado em maio de 2024 por um grupo de mães em São Paulo.
O movimento mobiliza hoje mais de 400 escolas em todo o Brasil, com a proposta de convencer pais e mães a adiar a entrega de celulares às crianças. Uma das fundadoras do movimento, Antônia Teixeira, explica a filosofia do grupo. A ideia do movimento nasceu para a gente expandir essa ideia e chegar a um acordo final. Então, a proposta são ações coletivas de conscientização de uma comunidade para que chegue num acordo final para adiar a entrega do celular a uma criança pelo menos até 14 anos e restringir o acesso a redes sociais até pelo menos 16 anos. A gente precisa, acolher pais que já deram, porque acho que existe esta pressão social, até voltando, no surgimento do movimento, quando você perguntava para os pais por que você deu, sabendo dos malefícios, por que você deu um celular? E a resposta era sempre a mesma, porque todo mundo tem. Então, a ideia do movimento, da proposta do acordo, é a gente inverter essa ordem, e se a maioria não tiver, não existe essa pressão. Antônia destaca que o movimento não é contra a tecnologia, mas propõe aos pais que reflitam sobre a real necessidade do filho em ter aquele celular naquele momento. Por que essa criança primeiro tem um celular? É por uma questão de comunicação? Existem opções, talvez, de um celular sem internet. É para ouvir música? É para acordar de manhã? A gente tem diversas outras opções. Então, acho que o primeiro passo é essa conversa mesmo e essa reflexão. Qual é o real uso? Por que ela precisa de um aparelho celular? Porque se é para assistir filme, ela pode assistir na televisão ou no iPad. É para questões pedagógicas, tem outros dispositivos que certamente seriam melhor utilizados. A nova lei determina que as escolas elaborem estratégias para tratar da saúde mental dos alunos da educação básica, apresentando a eles informações sobre riscos, sinais e prevenção do sofrimento psíquico. As redes de ensino deverão também oferecer treinamento periódico para prevenir e identificar sinais de sofrimento mental e efeitos danosos do uso excessivo de telas. Por fim, as escolas deverão abrir espaços de escuta e de acolhimento para alunos e funcionários que estejam em sofrimento psíquico, principalmente em razão do uso excessivo de telas. Da Rádio Câmara de Brasília, Beth Veloso. Esta matéria integra uma série de 4 capítulos sobre os riscos do uso excessivo de telas por crianças e adolescentes. A reportagem é de Beth Veloso, com informações do jornalismo da Rádio Câmara. A produção foi de Mércia Maciel, com colaboração de João Gabriel Freitas. Edição de Verônica Lima. Trabalhos técnicos de Alan Souza. Você pode acompanhar os outros episódios ao longo da nossa programação ou no endereço radio.câmara.leg.br. Reportagem especial. A série especial completa, com 4 capítulos sobre o uso excessivo de telas pelos jovens, está também na nossa página na internet, radio.câmara.leg.br. Termina aqui o Câmara é Notícia, a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira, diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo, diretor executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado, secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários também podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Fique agora com o painel eletrônico na apresentação do jornalista Cláudio Ferreira. Ótimo final de semana para você. A gente se vê na segunda-feira, 7h30. Até lá. Câmara é notícia.